descobri a síndrome de Turner no setor privado. Então, né, quando a gente teve o conhecimento dela, né, e da importância também da somatropina, aí eu fui para o servidor público, que eu já tinha esse convênio. Quantos anos você tinha? Eu tinha 10 anos, 10 para 11 anos, então eu descobri um pouco tarde. A suspeita que tinha algo acontecendo foi aproximadamente quando eu tinha 6 para 7 anos, né? A minha avó, a minha tia, né? Elas acharam, poxa, ela não está crescendo, né? E aí eu comecei a passar, primeiramente, lá na Universidade de Mogi das Cruzes, mas até então, como eu disse, não era uma síndrome tão conhecida e tudo era indicado como normal, eu iria crescer. Só que foi passando o tempo, aí até que eu já via, né, tentando descobrir o porquê que eu não crescia, mas até então, com meus 13 anos, né, eu realmente, aqui no Hospital São Paulo, que eu descobri realmente que eu tinha, no caso, síndrome de Turner, tá? Eu descobri quando estava com 11 anos, fui para o endócrino no convênio, porque não crescia muito, aí e não se desenvolvia muito, né? E acho que uma estatura baixa em relação às outras crianças. Aí a minha mãe me levou para o endocrinologista do convênio, foi difícil descobrir porque fiz vários exames. Com mais ou menos 1 ano de idade, minha mãe começou a perceber que eu não estava crescendo muito, que eu era muito pequena para a minha idade. E como minha mãe trabalhava em hospital na época, ela procurou atendimento, e daí no começo os médicos falaram que não, porque que ela era, né, mãe sempre acha que o filho é menorzinho mesmo e tal, mas daí começaram a perceber que realmente eu era muito menorzinha para minha idade. E eu tinha muita infecção em série, eu ficava bem doente. E daí, com o tempo, no primeiro momento eles acharam que eu não crescia porque eu tinha alguma dificuldade em absorver os nutrientes dos alimentos. Daí, por um tempo, passei por uma equipe especializada com isso, tive dos 3 aos 6 anos algumas restrições alimentares, mas daí começaram a perceber que não era isso. E daí eu comecei a passar por outra equipe, passaram por endocrinologia, como começaram a perceber que não era isso. E começaram suspeitas de várias síndromes, mas daí com 9 anos, durante uma consulta, a gente estava passando com uma professora e era um hospital-escola, não era aqui, era outro. Era um hospital-escola, daí a gente estava numa consulta normal, a gente foi atendida pela residente, veio a professora com outros alunos, que deviam ser de 3º, 4º ano de medicina. Daí uma das alunas me chamou de canto e começou a brincar comigo, conversar comigo. E daí ela virou para a professora e falou: professora, ela é Turner, né? Daí começou aquela discussão entre médicos e tal. Minha mãe também já estava muito estressada, porque toda consulta era um diagnóstico diferente. Daí nesse momento me tiraram da sala ali. Daí foi pedido cariótipo. E confirmou que eu era realmente Turner. Daí eu comecei o tratamento com GH, foi até os 16 anos. E aí foi frustrante um pouco para minha mãe, ela ficou preocupada, tanto é que ele indicou vir para o Hospital São Paulo, ela veio para cá, mas não tinha hormônio na época. E ele falou: eu sou ainda endócrino pediatra aqui no Hospital São Paulo, mas encaminha ela para o HC. Então, por isso que naquele momento ela já veio no mesmo minuto, né? Quando eu descobri que eu sou portadora, né, da síndrome de Turner, para mim foi até, posso dizer, até tranquilo, né? Não me interfere em nada, né? Hoje, né, o meu tratamento
adequado, né, às minhas necessidades, né? E na minha época, né, eu falo assim, nós não tínhamos muito recurso, era uma síndrome não tão divulgada, conhecida. Eu tive que trabalhar a parte de não poder ser mãe, foi difícil, dos 13 ou 14, que o médico chegou e falou, aí foi complicado. No começo foi difícil, porque quando os médicos falaram, eles explicaram que eu podia adotar, podia ter outros tratamentos, aí eu fiquei um pouco triste na época. Bastante impacto pela minha mãe, né? Ela ficou muito preocupada, né, quando a gente recebeu o diagnóstico, né, porque a gente ainda não sabia, né, a dimensão do que a Tanner, né, cada caso é um caso. Então, quando, né, a gente ali teve o resultado, que o meu era o cariótipo, né, que foi uma pequena mesmo perca, e que graças a Deus eu não tenho problemas cardíacos, outras coisas mais graves, né, só de estar viva, né? Então, assim, eu sou muito grata, muito grata. Eu enfrentei dificuldades de relacionamento, dificuldades profissionais. Quanto às dificuldades de relacionamento, eu investi na minha autoestima, fiz terapia durante anos, li muito, busquei o autoconhecimento e cheguei à conclusão, a brilhante conclusão, de que com os defeitos que eu tenho e tudo, eu tenho valor. Ninguém tem o poder de me definir. Eu acho que essas conclusões, assim, brilhantes conclusões, são muito importantes. Assim, a única dificuldade, entre aspas, né, eu até brinco, falo, né, porque como a gente é bem pequenininha, realmente é ter um apoio de uma escadinha, alguém que nos auxilie, né. Mas, assim, tudo não interfere na minha vida, na qualidade de vida é tranquila, sou bem acompanhada, né, hoje, como eu disse, a gente tem bastante recursos, tá. Tem fases, né? Na escola foi com alunos e professores, eu tive problema de a menina tentar me empurrar da escada. Professores de entender também, até da faculdade. Já conversei com o coordenador na época da faculdade. Expliquei, eu tenho isso, isso e isso, está acontecendo isso, e não te ajuda. Na minha época, como... Hoje em dia parece que é diferente, mas na minha época os médicos tentavam retardar a puberdade para aproveitar melhor o crescimento, né? Então, eu já tinha um pouco de dificuldade de interação com as outras crianças quando era menor. E daí, quando chegou na adolescência, essa diferença aumentou bastante. Daí foi um período muito difícil para mim na escola. Eu cheguei a mudar de colégio, porque realmente foi um período bem difícil de passar, assim. E acho que é interessante quando a gente fala de síndrome de Turner, né? Acho que ainda mais na época, porque ainda nem se falava tanto assim, né? Não tinha... Acho que hoje em dia não tinha um grupo que nem esse que a gente está aqui agora para conversar. E quando eu era criança, sempre tive muita dificuldade na parte de exatas. Mas eu sempre fui incentivada pela minha família, principalmente pela minha mãe, né, a fazer coisas, né, que eu conseguisse fazer, né, melhor. Como, por exemplo, eu sempre me interessei muito por arte, então eu sempre procurei focar, né, nos meus pontos fortes. Eu acho que às vezes um pouco na escola, meu desenvolvimento mais no lado de matemática. Eu queria fazer vestibular para medicina, fiz vestibular para medicina, tentei
Então eu acho que teve um pouco assim de defasagem assim na área assim na área de exatas assim um pouco. Problemas de aprendizagem específicos, né? Como matemática, dificuldade de percepção espacial, né? Nós podemos ter TDAH, né? Déficit de atenção e hiperatividade, mas isso não nos limita no final das contas. Acho que as pessoas precisam saber mais o que é a síndrome de Turner, né? Saber como que ela ajuda, tipo, né? Como na escola, quando ela começar a trabalhar, ter uma orientação. A síndrome de Turner tem pouca visibilidade, então a gente tem que buscar essa visibilidade para que as pessoas, de um modo geral, né, nos vejam de uma maneira diferente. E a falta de informação pode gerar, sim, um pouco de problema, né? E, em particular, quando a gente, né, não tem como, quando a gente passa pelas ruas, né, enfim, as pessoas olham de um jeito diferente. A gente se sente um pouco triste, porque, assim, tem muitas pessoas que ainda que não entendem, né, essa diversidade, eu vou dizer diversidade, né, não só com a síndrome de Turner, mas com outras síndromes, outras, né. Eu acho que uma dificuldade muito grande é o modo que nós somos encaradas. Eu, durante muito tempo, tive carinha de criança, né, pequenininha, e eu sei que eu era encarada como criança. O preconceito atrapalha principalmente na questão, por exemplo, eu demorei muito para conseguir, né, o meu espaço no mercado de trabalho. Isso que foi um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas, assim, eu espero que esse preconceito, né, e que as empresas, né, tenham um programa de diversidade que apoie, né, não só nós que temos síndrome de Turner, mas outras diversidades também, né. Esse é o principal foco hoje em dia, né, eu acho que atrapalharia, né. Eu acabei encontrando um caminho profissional, porque para mim isso também não foi fácil. Eu fui encarada pelos outros, assim, de uma forma infantil, né? Eu tenho a sensação de que nunca colocaram fé em mim, né? Nunca esperaram muito de mim. E eu é que tenho que esperar muita coisa de mim mesma e buscar a minha força, e vou em frente, tenho muitos projetos, muitas ideias, e uma decorrência, né, dessa reflexão de que ninguém tem o poder de me definir, é que a nossa sociedade está doente, os sinais estão por toda parte, e nós precisamos, principalmente nós, mulheres com síndrome de Turner, nós precisamos questionar muita coisa que a sociedade nos passa. Os padrões de beleza inalcançáveis divulgados pela mídia, a cobrança por todos os lados, né? Muitas cobranças, muitas críticas, principalmente em relação a nós mulheres, né? Vamos em frente, tornar algo que era uma questão para mim, né? A síndrome de Turner, em algo positivo, uma realização. Eu já estou procurando fazer isso,
né? Através do meu trabalho com o GAMT,